Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Cruz God, eu sou a irmã Martina de novo e hoje a gente vai falar sobre o Papa Leão XIII, que foi Papa de 1878 a 1903 e que segue a nossa série de grandes papas dessa época dourada do papado que a gente na verdade vive nos tempos modernos. Leão XIII chamava-se Gioacchino Pecci, era um italiano também, também de família, de certa forma, a gente diria hoje em dia de alta classe, a pessoa também, desde pequeno, muito dedicada aos estudos, brilhante na escola, assim como Pio IX também, doutor universitário, professor universitário, uma pessoa, Leão XIII era realmente um cientista, a gente diria, embora não tivesse tempo, não tivesse tido tempo, né, para se dedicar à pesquisa científica, mas era um homem de uma cultura científica vastíssima, inclusive astronomia, gostava muito de astronomia, matemática, enfim. Era também um diplomata, grande parte do seu tempo eclesiástico, foi ordenado ainda jovem, ele passou no serviço diplomático e principalmente no serviço acadêmico, a sua relação com as universidades, enfim, com o ensino, com a educação, com livros científicos e etc. Como Papa, ele, por exemplo, reabriu os arquivos do Vaticano, o Observatório do Vaticano, reabriu relações amistosas também com várias nações. Enfim, era nesse sentido um homem extremamente moderno, seguidor do Papa Pio IX, na sua ideia de que no mundo de hoje o cristão e a igreja precisa, enfim, se abrir, entrar em diálogo com a realidade científica, com as novas invenções e descobertas, com a ciência e assim por diante. No entanto, Leão XIII, assim como Pio IX, seguindo, né, o caminho de Pio IX, seguindo os ensinamentos de Pio IX, para pensar muito qual é o papel da igreja especificamente nessa sociedade moderna, uma sociedade plural em todos os sentidos, religiosamente plural, politicamente plural, socialmente plural, hoje em dia ainda mais do que naquele tempo, obviamente. Estamos aqui falando, obviamente, da sociedade ocidental, a sociedade asiática e etc. São muito diferentes, naquele tempo eram muito mais diferentes ainda. Qual é o papel da igreja nessa sociedade plural? A igreja, por um lado, tem que defender sempre, tem que fazer isso é uma obrigação da igreja, defender os valores de liberdade, os valores de enfim, justiça social, e os livros de história que a gente lê, né, principalmente hoje em dia, no nosso mundo acadêmico extremamente esquerdista, que falam da igreja sempre como uma opressora dos pobres, obviamente isso não resiste a qualquer análise mais profunda, o que não quer dizer que não houve padres, bispos ou até papas, né, que tenham sido pessoas pessoalmente opressoras, mas as ideias, a filosofia, a teologia da igreja sempre foi no sentido, obviamente, da liberdade. Agora, como a gente dizia no vídeo passado, não a liberdade entendida no sentido marxista, no sentido, ou inclusive nazista também, não a liberdade entendida no sentido da radicalização ideológica, e sim a liberdade entendida realmente como uma abertura humana para Deus, sem imposição por parte, né, nem de Deus, que nunca impõe, nem de outros homens, mas liberdade no sentido de verdade, no sentido de amor, no sentido de humildade. Mas, enfim, Leão XIII se dedica muito, então, a esse pensamento de qual é o papel da igreja nessa sociedade moderna. E o que ele vai desenvolver, que, de novo, não é uma ideia nova dele, mas ele, enfim, né, vai nos lembrar que essa é a função do Papa sempre, é que o papel da igreja é sempre um papel espiritual. Quando na história a igreja se mete concretamente em política, outra coisa é, enfim, né, ideias, orientações, etc. Mas quando a igreja realmente se mete em política, o que muitas vezes foi o caso e é ainda hoje, isso é uma redução e sempre um erro por parte da igreja, o Papa Leão XIII diz. A função e a missão da igreja são uma função e uma missão espirituais.
É claro que a gente vive no mundo, a gente está no mundo e de alguma forma a igreja também precisa, por exemplo, da sua organização, das suas relações diplomáticas, etc. Mas isso que a gente tem hoje, muito claro, de que o Papa, quando vem visitar, por exemplo, um país, é visto como uma força espiritual, um líder espiritual, um mensageiro de paz, um mensageiro, enfim, de justiça, de ideias, assim, inclusive recebido em países não católicos, não cristãos. Isso a gente pode dizer que começou principalmente, concretamente na história moderna com Leão XIII. Ele é o primeiro Papa popular, ele é o primeiro Papa do qual as pessoas têm foto, também é a primeira vez, né, que isso é possível. Ele é o primeiro Papa que foi filmado, ele é o primeiro Papa que realmente conversa com as pessoas, sabe? Isso que a gente vê hoje também, o Papa falando na praça com os outros, né, tocando, beijando as crianças e conversando com pessoas que vêm visitar ele. Leão XIII é o primeiro Papa que tem essa nova disposição, vamos dizer assim, do papado. Sempre um líder espiritual, sempre uma espécie de pai, sempre uma espécie de orientador. E também para as pessoas que não necessariamente são nem católicos nem cristãos. Ele teve enormes diálogos e profundos, inclusive literários, com pessoas protestantes, com judeus, com muçulmanos, por exemplo, menos, hoje mais, mas ele iniciou esse pensamento. Isso tudo é o que nós chamamos a doutrina social da Igreja, que se a gente põe um ponto concreto nela, começou com a famosa encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, 1891, que as pessoas acham que é como se fosse uma política da igreja. Não é, absolutamente. A doutrina social da igreja não é um partido da igreja, não é uma política da igreja, senão a orientação, vamos dizer assim, da igreja para a nossa vida política e social moderna. Justamente o que está escrito ali é que a igreja não é a função da igreja, a igreja não pode fazer política no sentido de ser partidária. Não existe partido da igreja, o padre não pode ter uma coisinha do partido em cima da roupa, né, da veste. Eu, como freira, não posso falar vote nesse partido ou vote naquele. Claro que eu posso ter a minha opinião pessoal, eu posso até conversar isso com as pessoas que eu gosto, mas não como pessoa da igreja, nem o Papa, nem o padre, nem o bispo. A missão da igreja é ir muito mais fundo do que isso, atrás disso, antes disso. A missão da igreja é relembrar as pessoas quem elas são, é relembrar as pessoas a existência de Deus, a existência do bem, a existência da moral, a existência da justiça, é formar sem impor, mas oferecer a formação moral, a formação doutrinal para aqueles que querem assim receber, é ser um ponto de referência, isso que ele diz. O Papa, a Igreja e os cristãos têm que ser na sociedade um ponto de referência, sobretudo pelo seu exemplo, pelo seu modelo, enfim, né, testemunho que eles dão de uma vida social. E isso parece uma coisa, enfim, muito leve, de novo, né? Meio assim, não é, isso tem uma influência histórica gigantesca. Eu citaria principalmente a recuperação da Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aqui na Alemanha, o que a Alemanha fez depois da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha hoje é um país muito secularizado, mas certamente de fundo cristão. A França também, a amizade entre França e Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, isso foi levado a cabo num espírito profundamente ligado a essa doutrina social da igreja. Tanto aqui na Alemanha, o Adenauer, que era aqui chanceler, como Charles de Gaulle na França, Robert Schuman também na França, que foi o iniciador da União Europeia, por exemplo, De Gasperi na Itália, que tem até processo de canonização. Robert Schuman foi beatificado há pouco. São grandes políticos, pessoas de enorme influência nas décadas de 40 e 50, que justamente levaram a cabo, concretizaram esses ideais de Leão XIII. De novo, não é porque o Papa disse a eles o que fazer, o que partido, não, essa liberdade é total, e eles mesmos se diferenciavam entre si, mas sim no sentido de reconhecer que a sociedade só pode se reconstruir, se abrir, ser realmente livre, realmente liberal no bom sentido, se de novo volta a haver a ideia e a fé de que existe um Deus, de que existe um bem, de que existe uma verdade, de que existe uma justiça livremente oferecida a todos nós, não imposta. E, portanto, a repercussão histórica de Leão XIII foi imensa no século XX. Muito se deve a ele, sempre nesse sentido de afirmar que o papel da igreja é um papel
básico, é um papel de formação justamente espiritual, de orientação espiritual das pessoas. E depois essas pessoas vão então viver no mundo pluralmente, cada um com a sua profissão, cada um, enfim, né, com o partido. Claro que há um limite, não pode ser o cristão nem nazista, nem comunista, mas dentro desse limite há uma liberdade imensa, desde que todos, né, procuremos o bem, procuremos a bondade, a liberdade, a solidariedade, o amor, como a gente vive hoje em dia, muitas vezes. Um grande abraço, então, até o nosso próximo Papa, e que Leão XIII, enfim, abençoe lá do céu a nossa missão aqui na Terra. Grande abraço!